Bom, é sempre uma rica oportunidade poder falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E eu venho meditando num texto que eu queria compartilhar com vocês, que está em Mateus, capítulo 22, versículo 1. Mateus 22, versículo 1. Amém? Diz assim, ó. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes, rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: dizer aos que foram convidados que lhe preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos. Se afastaram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e assassinaram. O rei indagou-se soberanamente, enviando seu exército e aniquilando aqueles criminosos e incendiando a sua cidade. Então disse o rei aos seus servos: O banquete do casamento está pronto. Contudo, os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas, convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pela entrada e se reuniram quando puderam encontrar gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam na mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: Amigo, como adentraste a este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o fora às trevas externas. E ali haverá grande lamento e ranger de dente. Portanto, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, Deus, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Que neste momento, meu Pai, de toda distração, ó Pai, todo pensamento contrário venha a ser lançado fora. Que a nossa mente e o nosso coração venha a estar preparado, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. E que nós venhamos colocá-la em prática, meu Deus. E que a Tua palavra lançada, de forma alguma, ela volta vazia, Pai. Nós cremos, meu Deus, que, ó Pai, através da Tua palavra seremos transformados e seremos preparados, meu Pai, para a Tua volta, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Nesse momento aqui, Jesus, ele contou uma série de parábolas para os seus discípulos. E essa foi a terceira da série que ele contou. Primeiro, Jesus ele começou falando da parábola dos dois filhos. E depois ele falou da parábola dos servos maus. E aí, em seguida, Jesus ele contou essa parábola do banquete nupcial, que é uma parábola muito parecida com a que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que é do grande banquete. Mas essa é diferente porque ela é uma parábola escatológica, mostrando o que vai acontecer no tempo do fim. E aqui, Jesus ele fala que o rei preparou um grande banquete, e semelhante à parábola que está em Lucas, haviam pessoas convidadas para aquele banquete, só que elas rejeitaram este convite. E então, ele mandou que seus servos saíssem e fossem chamar mais pessoas para vir
porque aqueles a qual Jesus tinha preparado o banquete para eles, eles rejeitaram. Quando os servos foram chamar as pessoas para participar do banquete, algumas falaram assim: eu não posso ir porque eu tenho que cuidar do meu campo. Outras falaram: eu não posso ir porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. E lá na frente, quando foram chamar depois mais outras pessoas, teve gente que assassinou os servos daqueles que foram lá anunciar o convite. E o rei se irou contra isso e mandou seu exército para aquele lugar. Aqui, Jesus ele profetizou algo que aconteceu mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Porque aquelas pessoas rejeitaram o convite do Senhor, maltrataram os seus servos, os seus discípulos e inclusive crucificaram o nosso rei, o nosso Salvador. E aí o rei Tiro, no ano 70 depois de Cristo, ele mandou que o exército romano fosse aniquilasse totalmente Jerusalém. Então aqui já se cumpriu uma promessa. Aqueles que maltrataram os servos que foram convidar, receberam o que era lhe devido. E em seguida, quando começou a chegar os convidados, a sala nupcial ficou cheia. Mas presta atenção num detalhe, porque disse que era para chamar todas as pessoas. Pessoas boas e pessoas ruins. Não tinha distinção. Porém, quando o rei ele foi entrar na sala para cumprimentar os seus convidados, ele percebeu que um homem não estava trajando as vestes nupciais. Nos tempos de Jesus, um casamento judeu, a festa podia durar até 7 dias. E durante a cerimônia nupcial, um rei, quando ele tinha muito dinheiro, ele fornecia as vestes adequadas para cada convidado adentrar naquela festa. E o rei, quando viu aquele homem sem roupa, ele falou: meu amigo, como que você me explica, você está aqui nesse recinto sem as vestes? O cara simplesmente ficou calado, não conseguiu falar nada. E então o rei mandou que aquele homem saísse de lá, fosse tirado de lá e lançado nas trevas. E depois ele disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Presta atenção numa coisa. Quando o pecado entrou no mundo, Eva comeu o fruto, deu para o seu marido. Em seguida, eles perceberam algo. Eles olharam para o outro e viram que estavam nus, sem roupa. Perceber que está nu é a consciência do pecado. Quando a gente entende: eu estou errado, eu pequei, eu preciso fazer algo. E aí em seguida, quando eles perceberam que estavam nus, a palavra diz que eles foram lá e fizeram para eles vestes de folha de figueira. Porém, isso não foi o suficiente para cobrir o pecado deles. O próprio Deus matou animais e preparou roupas com a pele dos animais, porque aí ele já apontava que precisaria ter derramamento de sangue para que alguém fosse perdoado de verdade, tivesse o pecado coberto. E aí o que acontece aqui? Lá em Mateus 7, tem uma passagem que diz que pessoas chegarão no encontro com Jesus e falarão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres e maravilhas. O que Jesus vai responder? Alguém lembra? Aparta-te de mim, porque eu não... A palavra conhecer no hebraico e no grego, ela traz um sentido de profunda intimidade. Profunda intimidade. Por isso que diz: quando o homem e mulher um conheceu ao outro, se tornam um casal, se tornam uma só carne. Quando um casal, ele verdadeiramente se conhece, quer dizer o quê? Que eles são íntimos. E quando Jesus ele falou: eu não te conheço, ele quer dizer: você pode ter feito milagres, maravilhas, expulsado demônios, mas eu nunca te conheci. Vocês já vão entender porque eu estou falando nisso. Presta atenção que primeiro eu falei que tinha alguém sem vestes, nu, né? Não foi aqui que foi identificado? Quando o filho pródigo, ele de repente tomou a decisão de sair da casa do pai, pegar todos os bens que eles tinham e viver da forma que ele queria, ele se afastou para uma terra longe e de repente quando veio fome naquele lugar, ele já tinha gastado tudo quanto ele tinha,
ele de repente deu um estalo nele quando ele sentiu vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. Ele não queria comer nenhum porco, ele queria comer a comida do porco. Ou seja, ele estava vivendo como o quê? Como um porco. Ele falou, na casa do meu pai até os empregados são bem tratados. Eu vou voltar para lá. E quando ele voltou, ele já chegou com um discurso: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de entrar na tua casa. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quando algum de nós já foi digno de receber a graça? Nunca. Porque a graça é um favor imerecido. Só que no momento que ele fala isso, o pai interrompe ele e diz o seguinte: ei, tragam as vestes do meu filho, o anel e a sandália. Porque para entrar na casa do pai, tem que entrar vestido. E não entra servo, só entra filho. E aqui este homem, ele adentrou naquele lugar sem veste nenhuma apropriada. Ele foi lançado para o lugar onde ele imaginou que não aconteceria, que ele jamais iria. Porque tem gente que pula essa etapa de se vestir e já quer ir para aquela: Senhor, reveste-me com o teu poder. Reveste-me com o teu poder. E está cheio de gente que pediu para o Senhor revestir, e o Senhor é misericordioso, ele dá um dom para a pessoa. E ele acha que aquela pessoa ela pode fazer com aquele dom milagres e maravilhas, mas que ela não precisa olhar para ela mesma. Só que no dia desse banquete aqui, Jesus ele vai ver quem vestiu as vestes nupciais. Quem está vestido adequadamente para o casamento. Amém? É difícil, né? A gente dá uma glória a Deus nessa hora. A reflexão é grande, né? É que vocês não sabem a lapada que eu tomei enquanto eu ficava estudando isso daqui. Mas o que eu quero que nós entendamos é que existe um processo. Primeiro, a gente percebe que está nu. Consciência de pecado. Segundo, a gente entende que não adianta fazer com as nossas próprias mãos roupinhas para tapar o nosso pecado. Só o sangue que foi derramado na cruz do Calvário é capaz de fazer isso. E terceiro, devemos clamar sim para ser revestido do poder dele, mas só depois que estivermos vestidos com as vestes de filho. Porque a gente precisa entender a diferença. Às vezes a gente vive vendo aquela passagem da ceia do Senhor e não temos um entendimento adequado. Quando diz assim: examinai, pois, o homem a si mesmo. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que é o corpo de Cristo? Quem é? Quem é, gente? Nós. Nós somos o corpo. Sabe o que aconteceu quando o filho pródigo voltou? O irmão mais velho, que é parte do corpo, ficou bravo com o pai, pastor Sérgio. Falou para o servo lá: por que meu pai está dando essa festa para o meu irmão? Ele pegou todo o dinheiro do meu pai, gastou com prostitutas e meretrizes, viveu do jeito que queria, agora ele volta aqui na casa do pai e estão fazendo festa para ele. O servo falou: seu pai disse que ele estava morto e reviveu. Ele falou: eu não vou entrar nessa casa. Porque eu servi meu pai a vida inteira e ele nunca fez uma festa para mim. Presta atenção nisso. Servi meu pai a vida inteira e ele nunca fez uma festa para mim. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: a criança que recebe uma herança, ela precisa de um tutor para administrar a sua herança. Portanto, de nada ela se difere de um escravo, de um servo. O banquete está posto para cada um de nós. Mas tem gente que está vivendo a vida inteira como servo, achando que é filho. E não aproveita o prazer que é compartilhar do banquete com o pai. Como aquele filho se lembrou: na casa do meu pai há fartura, até os empregados comem bem.
E muitas das vezes a gente acha que está servindo a Deus porque a gente faz um monte de coisa aqui, um monte de coisa lá, mas não tem um relacionamento de pai e filho. Não tem um momento de conversa igual Deus tinha com Adão na viração do dia, todos os dias. A gente quer tapar o nosso pecado pelo nosso próprio braço, ao invés de falar, Senhor, me perdoa, eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Eu não mereço, mas a tua misericórdia ela me alcançou. E o que é pior, muitas das vezes quando a gente vê um irmão que saiu, pegou a tua herança, viveu como queria, e quando ele volta, a gente fica olhando torto para ele. Será que se converteu mesmo? Será que está arrependido mesmo? Sabe o que é interessante? Duas palavras traduzem para o grego a palavra filho. Um é huios e a outra é tékino. Huios quer dizer filho maduro. Aquele que alcançou a maturidade. Aquele que cresceu na graça e no conhecimento. E tékino quer dizer bebê, criança. Quando inicia a parábola do filho pródigo, todas as vezes que é falada a palavra filho, ela está na tradução huios. Porque o pai está tratando os dois filhos como filhos maduros. Mas quando o filho pródigo volta, que o filho mais velho vai falar com o pai, ele chama ele de tékino. Tipo, ô seu bebê chorão, seu menininho, seu irmão estava morto e reviveu. Dá para parar de birra e vem se alegrar com a gente? Está na hora de nós nos tornarmos ruios, filhos maduros. Filhos que entendem que a maior alegria é a festa que há no céu quando alguém se arrepende. Que a maior alegria é se assentar na mesa com o Pai e com os irmãos e ter comunhão. E que nós precisamos fazer uma autoanálise sim, falar, peraí, será que eu realmente vesti a roupa que teve um preço de sangue ou eu estou tentando cobrir o meu pecado com a minha religiosidade? Porque se isso estiver acontecendo, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você mudar seu pensamento. Porque Deus, Ele entregou o único filho, mas para ganhar vários. Que entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. Que o Evangelho não se trata de eu. O Evangelho se trata de nós. Unidade, comunhão, alegria. Então que em nome de Jesus, que nós venhamos entender que o que o Senhor está querendo trazer no nosso coração é que nós precisamos ter uma mudança radical de pensamento. Nós precisamos realmente ter um chacoalhão, porque os sinais estão aí, Ele está às portas. Maranata, vem Senhor. Esses dias eu estava vendo as notícias que saíram pós-carnaval, porque o carnaval pareceu um pouco um retiro gospel, né? E você vê lá até Ivete Sangalo querendo falar da volta de Jesus junto com a Baby Brasil, de Apocalipse. E eu vi alguns crentes falando, ai meu Deus, eu não aguento mais ouvir falar de Apocalipse. Eu não aguento mais ouvir falar disso. Crentes falando isso. Será que era ruios ou técnico? Será que foi vestido ou tentou se vestir? E eu e você? Será que a gente almeja a volta dele? Ou a gente só está preocupado com a nossa vida aqui? O apóstolo Paulo disse, aqueles que se preocupam apenas com as coisas de hoje é digno de lástima. Digno de lástima. Porque a vida de um cristão é esperar a volta do Pai amado. É esperar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque primeiro nós estávamos nus. Depois nós fomos vestidos pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E 50 dias depois, revestido pelo Espírito Santo que desceu em Pentecostes naquela reunião. E num dia que não tem data e nem hora, seremos glorificados para dar glórias a Deus eternamente. Glorifica a Deus aí, gente. Fica com vergonha não. Essas palmas para mim eu aceito de boa, mas se fosse para Jesus, acho que poderia ser melhor.
Porque ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A gente precisa entender, tem uma ilustração que eu já contei algumas vezes aqui, mas que ela serve exatamente para um momento como esse. Porque às vezes a gente não entende ou não quer entender o que é o evangelho genuíno. Às vezes a gente acha que é uma religião chamada ser evangélico. Eu não falo para ninguém que eu sou evangélico, eu falo sou cristão. Eu era um pecador e Jesus me encontrou e graças a Deus eu tenho nova vida. Sabe por quê? Porque a religião não salva ninguém. Não adianta a gente falar que a nossa religião é melhor do que a do outro. Não é essa a disputa. O que a gente tem que falar é que só existe um caminho, uma verdade que nos traz a vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário e não retrocedeu em momento algum por amor a mim e a você. E certa vez, um homem condenado à pena de morte, ele, poucos dias dele ser executado, o governador da cidade, ele falou lá com o delegado e falou, eu posso fazer uma visita para este homem? Ele falou, se você entrar aí na delegacia vestido como governador, ele não vai querer te receber. Ele falou, não, eu vou me disfarçar, vou colocar uma veste de pastor, sabe, os pastores americanos, aquela, como que chama mesmo? Hã? Clerical, aquela gola clerical, pegou a Bíblia, e ele dentro da Bíblia ele colocou uma carta de perdão, que o Estado, onde aquele homem foi condenado, estava perdoando o seu crime. Se aquele cara pegasse aquela carta e aceitasse, ele seria perdoado. No momento que aquele pastor entrou na cela, que ele tentou falar com aquele homem que estava lá prestes a ser executado, o homem nem deixou ele terminar de falar. Já saiu jogando um monte de coisa nele, tacando um monte de coisa, falando, eu não quero ouvir ninguém. Não tem mais jeito para mim. Minha vida acabou. A minha pena de morte está com data e hora marcada. Sai daqui. E como ele começou a jogar várias coisas, aquele governador, até para sua integridade física, ele resolveu se evacuar do local. E quando ele saiu de lá, ele foi falar com o delegado falou, olha aí essa ideia que você teve. Eu falei para você não ir lá, o cara quase te machucou. Ele falou, não, eu estava aqui, dentro da Bíblia tem a carta de perdão para aquele homem. Mas ele nem deixou eu apresentar essa carta. E agora eu não posso fazer mais nada. Presta atenção numa coisa. O apóstolo Paulo disse no livro de Romanos, todos pecaram. Quantos? E destituídos estão da glória de Deus. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Isso merece a salva de palmas, gente? Então entenda uma coisa, não se trata do pecado que você cometeu, que eu cometi, o que você fez ou o que você deixou de fazer. O que vai garantir o nosso perdão, o que vai garantir a nossa salvação, é a gente receber a carta de perdão, que para nós ela foi escrita com sangue, numa cruz do madeiro. Se aquele homem tivesse ao menos dado ouvidos ao que aquele cara tinha a dizer, ele tinha recebido aquela carta. E ele estaria salvo. Agora, quantas vezes eu e você, nós queremos medir o tamanho da graça com o tamanho do nosso pecado? O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. O profeta Isaías disse que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e transgressões. No dia da crucificação, quando Deus Pai olhou do céu para baixo, que ele viu seu filho naquela cruz do Calvário, ele não viu mais o pecado da humanidade.
Porque todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus Cristo. Todo o pecado, passado, presente e futuro, estava sobre Jesus Cristo. E ele suportou até o final. Por isso que a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Tamanho era a carga que ele estava segurando. E que ele falou: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que dizem. E quando Jesus, ele no seu último suspiro, ele decretou: está consumado, acabou. Todo o peso que foi gerado lá no Jardim do Éden, através de Adão, foi consertado na cruz do Calvário. Agora o que a gente precisa entender é que existe a graça, não a hipergraça que estão pregando por aí. Jesus, ele falou: venha a mim, todos vós, que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que esse vem a mim, a gente chega nu. Mas antes de entrar na casa dele, ele fala: toma aqui vestes de filho. Ou seja, você já não permanece mais como era. Você já muda a partir daí. Então nessa noite, se essa palavra fez um sentido para você, se talvez em algum momento você se pegou pensando que você está você mesmo fazendo as suas vestes e não está deixando ser coberto com as vestes de filho e ter o direito de chamar ele de pai, essa é uma noite que Deus quer ter um encontro contigo. E se você tomou consciência agora, nesse exato momento, que está nu, consciência de pecado, o Pai está dizendo: eu tenho vestes novas para você. Eu tenho um anel e uma sandália para você. E eu tenho uma família nova para você. Tenho 3 minutos. Eu gostaria que alguém aqui ministrasse um louvor. E durante o louvor, você que Deus falou diretamente no seu coração, pode vir, pessoal, que vai cantar aqui rapidinho, 3 minutinhos. Que você saia do seu lugar durante o louvor, sem se preocupar com quem está na direita, na esquerda. Vai vir aqui e a gente vai orar por você. Nós vamos impor as mãos sobre você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer nova vida, nova história. Amém? Cadê o pessoal do louvor, gente? Só a Lu e o Léo tá bom. Só a Lu e o Léo. Os demais intercedem daí. Igrejas, coloquem de pé e fechem os olhos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me
amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tens os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Oh. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Se me amar, Feche os olhos. Feche os olhos em nome de Jesus. guardarei os seus A palavra diz: não se turve o vosso coração, assim como a Lu acabou de ministrar no louvor. Crede em Deus e também em mim, Jesus diz. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Só que Ele vai voltar para buscar sua noiva. Jesus, Ele vai voltar para buscar sua noiva, e hoje é noite de decisão. Hoje é noite de mudança de vida. Hoje é noite de transformação, é noite de festa no céu. E em nome de Jesus Cristo, cada pessoa que saiu do seu lugar, veio até aqui à frente, o Senhor conhece o teu coração no íntimo do teu ser. Ele sabe o que você tem passado até este momento, e Ele diz que nessa hora está te dando vestes novas, está calçando os seus pés com as sandálias novas, colocando um anel com o brasão da família nos seus dedos, para mostrar que você não é mais órfão, que você foi adotado pelo Pai, que você hoje faz parte da família de Deus, e que Ele te recebe de braços abertos, e que o sacrifício dele na cruz do Calvário foi para que você tivesse vida, e vida em abundância. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe este amor, recebe este poder, em nome de Jesus. Seja transformado diariamente pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Faz uma festa aí, igreja, porque hoje é dia de festa no céu. Faz barulho da forte salva de palmas para Jesus.